novo mandamento de Jesus é a chave de toda a Bíblia Sagrada. É a chave da vida, é a chave da morte. Sem o novo mandamento não há política, não há ciência, não há filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. E agora Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o Apocalipse de Jesus segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, o Evangelho moderno, o livro das profecias finais. Depois disso, ouvi como que uma voz de muita gente no céu. Todos diziam: Aleluia! A salvação e a glória e o poder ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Porque ele condenou a grande prostituta e corrompeu a terra com a sua devassidão. Porque vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. E outra vez disseram: Aleluia! E o seu fumo sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono e diziam: Amém, Aleluia. E saiu do trono uma voz que dizia: Cantai louvor ao nosso Deus, todos os seus servos, vós que o temeis, pequeninos e grandes. E ouvi uma voz de muita gente, e um estrondo de muitas águas, e o estampido de grandes trovões que diziam: Aleluia! Porque reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro de Deus, sua esposa já está ataviada. E foi dado vestir-se de finíssimo linho, branco e resplandecente. Este linho fino são as justificações dos santos. Então me disse: escreve: bem-aventurados os que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. E me disse mais: essas palavras de Deus são verdadeiras. E eu me prostrei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse: vê, não faças tal. Eu sou servo contigo e com teus irmãos, os que dão testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
de um cavalo branco. E o que estava montado em cima dele se chamava o fiel, o verdadeiro, e julga e peleja com a justiça por lei. Seus olhos eram como chama de fogo. Na sua cabeça estavam postos muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele próprio. E vestiu uma roupa salpicada de sangue. Seu nome é o Verbo de Deus. E o seguiam os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de fino linho, branco e limpo. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes, para ferir com ela os povos, porque eles governará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira de Deus Todo-Poderoso. E ele traz escrito na sua veste e na sua coxa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, congregai-vos à grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de tribunos, carne de poderosos, carne de cavalos e daqueles que montam neles, e carne de todos os livres, escravos e pequenos e grandes. E vi a besta, os reis da terra e seus exércitos congregados para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os prodígios na sua presença, com os quais ele tinha seduzido os que tinham recebido o sinal da besta e tinham adorado a sua imagem. E esses 2 foram lançados vivos no tanque ardente de fogo. E os outros morreram pela espada que saía da boca do que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram das carnes deles. Mateus, Marcos, Lucas, João, aparece a derrota de Jesus. Jesus vencido
pelos seus inimigos, pelos inimigos da justiça, da verdade, da limpeza, da moral. Mas no Apocalipse, que é o Evangelho moderno, as posições são invertidas. Jesus é que vence todos os poderosos e os destrói com a luz que sai dele próprio, Jesus. Por isso, quem não sabe Apocalipse já não sabe mais o Evangelho. Já está superado. É a revelação mais importante deste fim de século, que é fim de ciclo, que é fim de milênio. Nós vamos assistir à derrota da besta, dos seus servidores, da segunda besta, de todos os poderosos que se alegram na injustiça, dos sujos que ainda se sujam mais, dos porcos que ainda mais se enforcalham do que vivem da porcaria. Seu clima, como diria Augusto dos Anjos, é a ambiência microbiana da baixeza. Mas assim como a semeadura foi livre, a colheita é obrigatória. Serão todos destruídos pelas suas próprias maldades. Pouco há a explicar no capítulo de hoje, ele é tão claro. A condenação da grande prostituta e todos aqueles que se corromperam com ela, em nome dela praticavam as maiores barbaridades, estavam absolvidos, iam para o céu. Como ainda hoje ela absolve os maiores pecadores, desde que deem poder e dinheiro à besta. Negócio é dinheiro. Tem dinheiro? Dinheiro fala mais alto. Havendo dinheiro, meu filho, você vai para o céu. O que aquilo lá é nosso, nós fizemos um loteamento. Você vai direto para o que é seu. Mas vamos então ao versículo 3 deste capítulo 19. E o seu fumo sobe pelos séculos dos séculos. Vocês compreenderam bem? Estamos na primeira volta cíclica. Mas o incêndio de Babilônia, o incêndio da prostituta, vai se prolongar por séculos. Vai mesmo, só vai terminar no final deste. E lhe foi dado vestir-se de finíssimo linho, branco, resplandecente. Este linho fino são as justificações dos santos. Olha aí mais uma vez, são as boas obras que santificam aqueles que as praticam. Pelas boas obras é que os homens se tornam justos e santos, limpos diante de Deus. Por isso é hora de revogar a pregação do rabino Saulo de Tarso. Ele falava que era a graça de Deus, mediante a fé, para que ninguém se glorie das obras. Por isso não há obras, não são as obras. As obras não salvam. Mas aqui no Apocalipse está a resposta ao rabino e a todo chefe de sinagoga atual. Jesus volta para dar a cada um de acordo com as suas obras. Nada mais, nada menos. O anátema de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.
humanidade, de todos os brasileiros e habitantes da Terra, particularmente o Brasil, foi oficializada a religião do Novo Mandamento como a religião de Deus para toda a humanidade, por ordem do Cristo através do Paráclito prometido. E agora, o Cristo está voltando e muito breve sua verdade será restaurada em todo o mundo. Então, as nulidades não triunfarão mais. A desonra não poderá mais prosperar. A injustiça desaparecerá do mundo. Os maus não terão mais poderes. O homem sublimará a virtude, prezará a honra e não sentirá vergonha de ser honesto. Eu me prostrei a seus pés para o adorar. São João, o evangelista profeta, viu no anjo o próprio Jesus e lhe quis tributar uma honra divina, uma honra conveniente à natureza angélica, tal qual os santos do Velho Testamento davam aos anjos que também lhes apareciam. Mas o anjo recusa recebê-la do apóstolo. Interessante, São João tanto não creu ter caído em falta, que depois da advertência do próprio anjo, lhe dá ainda a mesma honra, que o anjo torna a recusar. Isso é para igualar o ministério apostólico e profético ao estado angelical. Para comer carne de reis, vejam vocês, a lei do retorno esmagará essa gente toda. Um anjo que estava no sol clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, congregai-vos à grande ceia de Deus, para comer carnes de reis, de tribunos, de poderosos, carnes de cavalos e daqueles que montam neles, carnes de todos os livres, escravos, de pequenos e grandes. Vão ser todos devorados, todos os poderosos que se deleitam na injustiça, na inversão de valores, nas bacanais das suas luxúrias, são todos irremediavelmente perdidos por causa das obras. Portanto, não adianta aí a graça nem a fé, nada adianta. Só contam as obras. Aliás, essa expressão, comer carne de rei, São João inspirou em Ezequiel. De Ezequiel é que ele tirou essa expressão para dar mais energia à lei do retorno em funcionamento. Meus amigos, meus irmãos, vejam só a parte final. A besta foi presa e com ela o falso profeta. E os dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e enxofre. Vocês já sabem, nós não acreditamos no inferno eterno, nas penas eternas. Até Jesus usava a linguagem daquele tempo. O fogo eterno. O fogo é eterno enquanto for eterna a maldade daqueles que estão castigados. Tudo é relativo, o único princípio absoluto. O absoluto é Deus. Toda a eternidade na Terra é transitória, efêmera, portanto relativa. Mas é claro que as bestas, as duas bestas e o falso profeta e o dragão, todos os séquitos que servem aí o dragão até hoje e corromperam o mundo, serão lançados nesse inferno de fogo. Isto é, vão
ser castigados pelas suas próprias maldades. Viva Jesus!